graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em vossos corações, que o descanso, a paz do Senhor seja na sua vida, na sua família. E aqui nós estamos mais uma vez para podermos ministrar a palavra de Deus para o seu coração, de maneira que isso venha trazer edificação para a sua vida. Nesses dias nós estamos falando sobre a visão dos vencedores, falamos sobre a certeza da salvação, sobre a punição no reino, e hoje nós vamos falar sobre a punição dispensacional. Mas antes, quero pedir você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece e ajuda-nos a divulgar o Evangelho, pessoas que estão precisando, principalmente nesse tempo, de pandemia, de quarentena, de isolamento, para que as pessoas não fiquem vulneráveis, sem saber o que fazer, pelo menos vão estar sendo edificados pela palavra de Deus. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, também de dar o like no vídeo, tá bom? Então, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a punição dispensacional. Então, há muitas passagens na Bíblia que mencionam sobre a punição de Deus para os cristãos derrotados no reino milenar. Nós vamos examinar essas passagens e aí vamos chegar a uma conclusão sobre elas. Então, muitas passagens bíblicas que eu aconselho você então a pegar a sua Bíblia e já ficar com ela, na posição que nós vamos discorrer bastante na palavra de Deus. E a primeira das coisas que nós queremos falar é sobre a gina de fogo. Talvez essa palavra seja uma palavra que é uma novidade para você. Talvez você não tenha ouvido, nem tenha lido em algum lugar, mas eu quero falar para você sobre a gina de fogo. E eu quero ler o texto em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Esse é o primeiro texto que nós vamos usar aqui. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja, queridos, aqui os discípulos fizeram uma pergunta acerca da posição no reino. Posição de quem seria o primeiro. Aqui não se trata de uma coisa envolvendo a salvação eterna. Você nota que a pergunta foi com relação à posição que eles ocupariam no reino. E eles estavam falando de algo superior, de algo, quem seria maior, quem seria menor, grande, pequeno, superior, inferior. Então, o Senhor Jesus mostra-nos que, a menos que nos convertamos e nos tornemos como crianças, não poderemos entrar no reino dos céus. Não nos convertermos como uma criança, não podemos entrar no reino dos céus. Qual que é a condição para entrar no reino então? É se converter e tornar-se como uma criança. Mas e a posição? Como é a questão de ser grande? É preciso então se humilhar como uma criança, diz o versículo, o texto. Então a condição para entrar é se converter. Para se posicionar no reino, é se humilhar como uma criança. Então no versículo 5 você vê que isso mostra para nós que no reino devemos continuar da mesma maneira que nós começamos. A direção que tomamos para entrar no reino deve ser a mesma para continuar nele. Ao verso 5: E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem quer que receba alguém como esta criança, por causa do nome de Cristo, isto é, alguém que se converte e se torna como uma criança e continua a ser humilde como uma criança, esse recebe a Cristo.
Os irmãos estão entendendo? Então, o versículo 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, essa palavra indica que fazer alguém tropeçar é um problema maior do que sofrer e ser morto. Então, se você fizer alguém tropeçar, olha que coisa tremenda isso aqui, seu destino será pior do que esse. Veja, o versículo 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Verso 8 ao 10: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Aqui, então, o Senhor Jesus estende o assunto para dar ênfase ao fato de que não apenas é errado fazer os outros tropeçarem, mas também até mesmo fazer tropeçar a si mesmo. Fazer tropeçar o outro e a si mesmo é uma questão muito grave, segundo a palavra do Senhor. Então, todo esse texto, ele foi dirigido e refere-se aos discípulos que fizeram a pergunta, porque foram os discípulos que fizeram a pergunta. Você nota no versículo 1, então eles perguntaram quem seria o maior no reino. Então, o Senhor de Jesus, depois de responder, ele também disse para ser vigilante, ou seja, para tomar o reino dos céus, é preciso estar vigilante agora, aguardando o arrebatamento da igreja. Então, aguardando o arrebatamento da igreja, e para isso, para você ser arrebatado, você precisa estar vigilante. Você creu, se converteu, isso gerou fé no seu coração, mas agora você precisa continuar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. E isso é ser vigilante, esperar. Uma outra coisa, o Senhor ensina nesse texto, é que nós não podemos ser pedras de tropeço na vida de outros irmãos. Você está entendendo isso? Então, você vê que as palavras do Senhor, no versículo 8, são dirigidas às mesmas pessoas. Se sua mão ou seu pé faz com que você tropece, é melhor cortá-los e lançá-los fora. É claro que isso não deveria ser tomado de forma literal, né? Não é literalmente que nós fazemos isso aqui na prática. O que o Senhor diz é para tratarmos radicalmente com o pecado. Tratar o pecado de maneira radical. Por quê? Porque é melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Está entendendo? Então, a intenção do Senhor aqui não é que cortemos a mão ou o pé, não é nada disso. Porque mesmo que cortemos as mãos, os pés, ainda não podemos remover a lascívia. Portanto, essa palavra, ela não deve referir-se ao corpo exterior. Então não é o corpo exterior, mas é a concupiscência interior, que porventura habita dentro do ser, dentro da pessoa. Então, o que temos que arrancar aqui? Nós temos que arrancar aqui aquilo que está dentro de nós e que nos força a pecar. Está entendendo? Então, os discípulos aqui, né, são os cristãos. Portanto, essa palavra que Jesus falou, ela é para os crentes. O Senhor mostra-nos aqui que se os cristãos cometerem pecados e tolerarem esses pecados, porque tem muita gente tolerando o pecado, a gente vai falar agora daqui a pouco sobre isso,
eles sofrerão, ou serão lançados no fogo eterno, com as duas mãos ou os dois pés, ou entrarão na vida apenas manco, aleijado, apenas com uma mão ou um pé. Você nota que há também os que controlarão suas concupiscências e serão lançados no fogo eterno. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo para pecar, desejo excessivo de fazer as coisas da carne. Então, veja que o fogo aqui é um fogo eterno, mas aqui não diz que eles permanecerão no fogo eterno para sempre. O que o Senhor Jesus não disse é tão significativo quanto o que ele disse. Então será punido, não será eternamente. E nós vamos percebendo que isso acontecerá no reino. Depois do arrebatamento, a pessoa já salva, porque a salvação é pela fé, por meio da graça, mas ele chegou no tribunal de Cristo, e no tribunal vai avaliar o bem ou o mal que você e nós fizemos através do corpo. Então, todo o contexto aqui se refere ao reino e não à salvação eterna. Então, se uma pessoa, olha bem, se uma pessoa tornou-se cristã, mas suas mãos, os pés pecam o tempo todo, ela sofrerá a punição do fogo. Ela sofrerá a punição do fogo eterno na época do reino dos céus. Ela não sofrerá essa punição eternamente, né? Mas será no período do milênio. Então, enquanto os vencedores estarão reinando com Cristo, porque fizeram aquilo que o Senhor pediu, foram obedientes, não deram lugar à carne, eles seguiram uma vida no Senhor, esses serão vencedores que reinarão com Cristo. Mas aqueles perdedores, os derrotados, aqueles que não conseguiram viver uma vida diferente no mundo, sofrerão punição. E a punição é a gina de fogo, é o fogo que eles vão participar no período do milênio. Então, a pessoa da qual se fala aqui é um cristão, pois somente o cristão já tem todo o corpo limpo e pode assim entrar na vida após tratar-se com a lascívia em um único membro do corpo. Então, e para os incrédulos não seria suficiente cortar a mão ou o pé, porque mesmo que eles cortassem ambas as mãos, os pés, ainda assim iria para o inferno, porque não é uma questão de fé, é uma questão de crer no Senhor Jesus e será salvo. O ímpio não crê para a salvação. Então a palavra aqui não é para o ímpio, a palavra aqui é para os crentes, né? Então é melhor um cristão, a fim de entrar no reino dos céus, ter o corpo incompleto, do que ir para o fogo eterno por causa de um tratamento incompleto. Isso nos mostra que se uma pessoa salva não trata com sua lascívia, ela não será capaz de entrar na vida, mas irá para o fogo eterno. O fogo eterno aqui é a gina de fogo. A Bíblia nos mostra que um cristão, ele tem possibilidade de sofrer a gina de fogo. Evidentemente que, embora possa sofrer a gina de fogo, ele não sofrerá para sempre, mas durante o reino, conforme eu já falei. Durante o reino, ele vai sofrer a punição. Enquanto os vencedores estarão reinando com Cristo, os derrotados estarão participando da punição na gina de fogo. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui, número 2, o que insulta o irmão. Agora, o texto que nós vamos usar aqui está em Mateus capítulo 5. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao versículo 22. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao inferno de fogo, ou seja, a gina de fogo. Mateus 5, 21 e 22. Então, no início do capítulo 5, se você observar, nós lemos que Jesus viu a multidão, mas contudo ele não ensinou a multidão, mas ele aqui ensina os discípulos. Coisa linda isso, o ensinamento para os discípulos. O sermão do monte de Mateus capítulo 5 é para os discípulos. Portanto,
aquele que insulta outro, está lá no versículo 22, é o irmão que está insultando o outro. Então ele chama, a Bíblia diz assim, aquele que chama o outro irmão de raca. O que quer dizer raca? Raca quer dizer assim, esse aqui não serve para nada, não tem serventia nenhuma, é um tolo. Então, quem chama o seu irmão dessa forma, ele fica sujeito à gina de fogo. É importante observarmos isso, né? Porque o tratamento entre os irmãos precisa ser um tratamento de comunhão, um tratamento conforme o que a palavra de Deus nos diz, que nós tratemos uns aos outros e que nós amemos uns aos outros. Esse é o relacionamento da igreja, e esse precisa ser o relacionamento. Por que é importante nós frisarmos isso? Porque muitas vezes nós não temos visto isso acontecer. Não é assim que nós temos assistido às igrejas, vendo as igrejas, porque há um espírito de muita competição. A gente percebe que a igreja, que era para ser um local de comunhão, de amor mútuo, de relacionamento mútuo, nós temos visto completamente o contrário acontecendo. Mas você sabe, a palavra de Deus diz que aquele que trata seu irmão dizendo raca, esse aqui não serve para ser meu amigo, eu não vou me relacionar com esse, você sabe, vai sofrer punição no reino. Então, você nota que isso aqui não refere-se à pessoa não salva, pois o não salvo, ele irá para o inferno porque não creu. A palavra foi pregada, né, ministrada, ele não creu, simplesmente, mesmo que ele chame alguém de tolo, a questão é que não é para o ímpio, mas toda vez que a palavra de Deus fala sobre obras, ela se refere a alguém que pertence a Deus, é alguém que pertence ao Senhor. Se uma pessoa não pertence a Deus, não há necessidade de mencionar tais coisas. Então você nota, versículo 23, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, veja bem, o verso 24 diz: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Você nota, muitas vezes as pessoas, elas guardam coisas contra nós, até mesmo sem motivo. Mas, se alguém queixar por causa do nosso insulto, devemos ser cuidadosos até quando nós vamos ofertar. Você nota, a palavra de Deus não diz que o dízimo não é importante, é muito importante para a obra de Deus. A sua oferta é muito importante para a obra de Deus, mas ao trazer a sua oferta, você precisa pensar nessas coisas. Como é que está seu coração, sua vida com o irmão, né? A gente sempre na ceia, nós renovamos a aliança com o irmão. Para quê, irmão? Para que não fique nenhuma brecha, para que não fique nenhum motivo do inimigo atacar com as suas tentações. Então, muitas vezes as pessoas guardam mágoa contra nós, mas o importante para nós é reconciliar com o nosso irmão. Sempre que você tiver a oportunidade. A questão aqui é reconciliar-se com o seu irmão. Então o versículo 25 diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto ele está a caminho. Estar a caminho aqui significa o quê? Enquanto ambos estão vivos. E se seu irmão é quem se queixa e você é o réu, enquanto vocês estão a caminho, deve-se perdoar, reconciliar-se um com o outro. Se partir sem resolver a questão, ele o está levando ao tribunal de Cristo. Ao verso 25, o que diz? Para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Verso 25. Então, tal fato ocorrerá no reino por ocasião do tribunal de Cristo. O reino, irmãos, será muito rigoroso a quem pensa o contrário. Tem muita gente achando que não, já vou ser salvo, e a única punição que eu vou receber é de que eu não vou reinar junto com os irmãos, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Não, não é assim. Haverá punição no reino, diante do tribunal de Cristo. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, e eu gostaria de repetir para você.
Então a pessoa foi salva. A Bíblia diz que ela comparecerá diante do tribunal de Cristo. Tribunal dos salvos? Sim. Para que serve o tribunal? Para julgar. Mas julgar o quê? Agora sim. Agora o julgamento no tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, é para saber sobre as obras, o bem ou o mal que nós temos feito através do corpo. Então, enquanto estiver com seu irmão a caminho, você deve reconciliar-se com ele. Isso significa que enquanto você e ele estiverem vivos, e antes que o Senhor Jesus volte, você precisa reconciliar-se com o seu irmão. Então, se você acha isso uma coisa muito difícil, há um problema na sua vida, mas pastor, isso é um problema, porque muitos falam, talvez, que tem um coração até de procurar a pessoa, mas acha muito difícil, complicado, não acha abertura, a pessoa não tem dado muito lugar. Eu quero dizer para você que você continue orando, ore, peça alguém para te ajudar em oração, conta para essa outra pessoa, e você tem a dificuldade, e eu tenho certeza que Deus vai gerar uma oportunidade. Ora sim, ora pedindo a Deus que gere uma oportunidade para que você possa reconciliar com seu irmão, entende? E tenha seu coração livre para isso, em nome de Jesus. Então, por que nós temos que fazer isso? Aqui diz assim: para que o adversário não entregue ao juiz. O juiz aqui é o Senhor Jesus, e o juiz ao oficial de justiça. O oficial de justiça aqui é o anjo, e seja recolhido à prisão. Isso nos mostra claramente que um irmão que tenha ofendido a outro irmão e não tenha resolvido, sofrerá a punição, e essa punição é uma punição muito severa. Então, você nota que a prisão que está aqui no versículo 22 é a gina de fogo, porque o versículo 23 começa com, entre aspas, a palavra pois. As palavras do versículo 23 em diante são uma explicação das palavras do verso 22. O versículo 22 diz que qualquer um que chame seu irmão de tolo, de raca, estará sujeito à gina de fogo. O versículo 23 a 25 seguem dizendo que aqueles que não se reconciliarem com seus irmãos serão recolhidos à prisão. Portanto, a prisão no versículo 25 é evidentemente a gina de fogo do versículo 22. Estamos claros então que não existe possibilidade de um cristão perecer eternamente. Contudo, se um cristão tiver qualquer pecado de que não se tenha arrependido e não tenha confessado, o qual não foi perdoado, e ele estará sujeito à gina de fogo. O verso 26 diz assim: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Existe a possibilidade de sair da gina de fogo? Sim, se a pessoa pagar tudo. Então, na era vindoura, ainda há possibilidade de perdão, mas a pessoa não poderá sair até que pague o último centavo e ponha tudo em ordem com seu irmão. Tudo em ordem. Terceira coisa, e aí é um texto de Mateus capítulo 5 que nós vamos usar aqui, é a lascívia. O que é que diz o versículo 28 ao 30? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não te vá todo o teu corpo para o inferno. Veja, o mandamento do Velho Testamento diz que não devemos cometer adultério, mas o mandamento do Novo Testamento diz que não podemos sequer ter pensamentos adúlteros. Então, o significado da palavra olhar aqui não é aquele, no original aqui, não significa aquele olhar casual, aquele olhar acidental, mas está dizendo sobre o olhar intencional, aquele olhar que a pessoa tem intencionalmente.
Então, simplesmente aquele olhar de relance, que a gente chama de acidente, né? De um olhar sem intenção, de modo acidental, para algo ou alguma pessoa na rua. Então isso não é esse olhar que a Bíblia está dizendo. Mas você sabe que a palavra mais que tem um significado muito mais abrangente seria observar. Observar. Então essa é uma palavra melhor, porque observar já é um olhar intencional. Então nós podemos traduzir assim o texto: qualquer que observar uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Viu a diferença? Então, o que o Senhor condena não são aqueles pensamentos repentinos, né, que entram na sua mente de repente, mas o observar intencional, né, com a intenção impura. Depois que veio os pensamentos repentinos e você não repreendeu, né, você não anulou aquilo, então você começa a alimentar aquele pensamento, e isso nós chamamos de observação impura. Então isso é adultério, né? A pessoa cometeu adultério, porque os pensamentos repentinos, eles vêm de Satanás, são setas que o maligno lança. Então são coisas que vêm do maligno. E observar, agora, o observar vem de você mesmo, vem de mim mesmo. Então os pensamentos impuros, repentinos, talvez são flashes da sua mente, e isso você pode repreender imediatamente, que são setas que o maligno lança. Mas observar é você alimentar aquilo de maneira intencional. Isso vem de você mesmo. Então os pensamentos repentinos são tentações. O que são tentações? As tentações são as tentativas do diabo de tirar você da presença, de tirar você da vida com Deus. Ele vai tentar. Nós não somos isentos às tentações. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? A oração modelo. Lá tem uma frase que diz assim: e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, as tentações virão, mas Senhor, não me deixe cair na tentação. Então você precisa entender o seguinte: os pensamentos que vêm repentinamente são tentações. Agora, se você pegar essa tentação e alimentar ela e observar, vai ser então a mesma coisa que você estivesse aceitando essa tentação. O maligno te tentou e você aceitou. Então devemos saber como distinguir essas duas coisas. Pastor, e quando chegar aquele pensamento repentino, repreende, né? Repreende, ora ao Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, porque isso não vem de mim, eu sei que é tentação maligna, e pronto, o Senhor vai apagar aquilo da sua mente. Agora, se você observar, né, veja que tudo que é grande, ele começa pequeno. Então começa com alimentar o pensamento, pecar. Isso vai trazer sérios problemas. Então o Senhor diz uma vez que devemos ser radicais contra o pecado. Ser radical é você andar na contramão dele. Por isso que nós temos na rede de jovens o nome Radicais Livres, porque o lema é andar na contramão do pecado, na contramão do mundo. Porque a Bíblia diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, na gina. Gina no grego, viu, irmãos? Aqui é a tradução para a palavra inferno ou lago de fogo, que aqui a palavra de Deus diz. Então, se a lascívia, né, não for removida, se o pecado não for tratado, a pessoa será lançada na gina de fogo. O Senhor falou essas palavras aos discípulos, e ele disse que lhe pertenciam coisas cuja justiça deveria ceder a dos fariseus e dos escribas, no verso 20, que eles tinham de tratar com seus pecados. Se permitissem que o pecado se desenvolvesse neles, embora não fosse perecer eternamente, havia possibilidade que fosse para a gina de fogo. Entende? Então que isso é algo muito sério a respeito do pecado, de como você está tratando ele. E a quarta coisa e observação que nós vamos fazer aqui é uma pergunta. E a pergunta é: a quem temer? A quem eu devo temer?
Então, agora o texto como base será Lucas capítulo 12, né? Falei no início que nós iríamos observar alguns textos. Lucas capítulo 12, do 1 ao 5. Lucas capítulo 12, do verso 1 ao 5 diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado no eirado. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Veja, irmãos, Jesus, antes de tudo, ele disse aos discípulos. Ele não falou para todo mundo, não falou a todos ali, ele falou aos discípulos primeiramente. Então, o que o Senhor disse aos discípulos? Para não temerem aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas quem é que deve ser temido aqui? Ele disse, no entanto, que os discípulos deveriam temer aquele que pode lançá-los na gina de fogo. Então, eu preciso entender o que é temor aqui. A quem que eu devo temer? Eu devo temer a Deus. O temor ao Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Teme a Deus. O começo de uma pessoa sábia é temer a Deus. Ela é temente a Deus. Mas o que é temor, pastor? Temor é ter medo de Deus? Não. O temor é você ter compromisso com Deus. O temor é você ter respeito a Deus. O temor é você honrar ao Senhor. É você honrar os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Então, o Senhor pediu para que eles não temessem aqueles que podem matar, mas não podem resolver, né, o problema da morte. Agora veja bem, os versículos seguintes também provam que aqui o Senhor está se referindo aos discípulos, ou seja, a nós hoje, os crentes. Então, apenas os cristãos são pardais, lá no capítulo 6 fala disso, né? E não salvos, os não salvos não são pardais, eles são corvos. Em Mateus 6, 26, diz, os lírios do campo se referem aos cristãos. Amém? Isso se refere aos cristãos e não aos incrédulos. Aqui se diz claramente que é possível os pardais de Deus serem lançados na gina. Os que pertencem ao Senhor não precisam temer o que possa fazer aos seus corpos. O único a quem eles devem temer, unicamente, é Deus. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, e todo o nosso temor precisa ser a Deus. Os dois versículos seguintes, 8 e 9, são muito preciosos. Veja o que é que diz. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado dos anjos de Deus. Veja, aqui os cristãos podem ser divididos em duas classes. Note bem isso vai ser muito importante para a sua vida, para a edificação da sua vida e para a sua jornada espiritual, a sua caminhada espiritual. Nós podemos dividir aqui os cristãos em duas classes. Existem duas classes de crente. E infelizmente é assim, né? Porque deveria haver uma só, mas são duas classes. Quais são essas duas classes? Aqueles que confessam a Deus através de Cristo, né? E aqueles que não confessam a Deus. Porque aqueles que não confessam, irmãos, são aquelas pessoas que não estão preparados para ser perseguidos, né? Agora, os que confessam, eles estão preparados para a perseguição. Isso aqui é uma chave que vai mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas, muitos crentes, eles acham assim que eles podem ser popular. Não, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos ser popular.
É por isso que nós temos visto muita coisa misturada hoje, né? E a Bíblia fala que o Senhor está preparando e separando uma igreja pura. É uma igreja que não se mistura com as coisas desse mundo, que não se mistura com as coisas dessa vida. Agora, não tem como você ser popular, porque você carrega a verdade dentro de si. Você carrega a palavra de Deus. Em algum momento, alguém vai se opor. Em algum momento, alguém vai te perseguir. Eu quero te trazer uma palavra aqui. Se na sua vida espiritual está tudo muito bem, né? Se ninguém está falando de você, se não tem nenhuma perseguição, se você não está sofrendo nenhuma pressão dos de fora, dos de dentro, às vezes pessoas até da sua família, olhe bem para o que você está fazendo. Alguma coisa está errada em você. Nota bem, alguns só serão cristãos secretamente. É o que nós chamamos de 007, né? São aqueles que desejam a glória do homem. Então ele não quer constranger ninguém. Então ele quer ser um crente popular. E aí ele vai, daqui a pouco, começar a agradar homens. E porque ele também deseja a glória dos homens. Agora tem aqueles que confessam o Senhor e que estão preparados para serem perseguidos. Estão preparados para a pressão. E estão prontos, se preciso for, para se tornar um mártir. Coisa tremenda isso. É uma pergunta que eu faço. Você está pronto para a perseguição? Você está pronto para se tornar um mártir? Porque veja, os discípulos se tornaram. Quantos deles morreram, né? Apedrejado. A Bíblia fala de Estevão no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que morreu apedrejado, mas não negou a sua fé. A Bíblia fala que Pedro, o apóstolo, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado, pediu que não fosse crucificado de maneira normal, como Jesus, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Então viraram ele de cabeça para baixo. E quantos outros, João Batista, que foi decapitado, o apóstolo João, que morreu na ilha de Patmos, lá onde ele recebeu a visão do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, mas ele morreu de morte natural na sua velhice, porém preso numa ilha. Você está pronto para ser perseguido? Porque existe uma classe de cristãos que não estão, e esses em algum momento vão abandonar a fé, em algum momento eles vão ser um apóstata, vão apostatar da sua fé. Nós, olha aqui, quero dizer algo, uma verdade para a sua vida. Nós não devemos temer qualquer sofrimento pelo fato de nós termos confessado a Cristo, pelo fato de nós termos confessado o seu nome. Se não confessamos o seu nome, nosso pecado é mais sério do que os outros pecados. E há uma consequência para isso. Qual é a consequência? O Senhor, naquele dia, também não confessará os nossos nomes diante dos anjos de Deus. Quando você considera o versículo 1 ao 9 como um todo, verá que o lançar na gina de fogo, no versículo 5, é equivalente ao Senhor não confessar o nome deles diante do anjo, no versículo 9. A não ser que o Senhor confesse os nossos nomes, seremos punidos. Lá em Apocalipse 3, 5, anota bem esse versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Confessarei, aleluia, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Amém, meus queridos? Amados, eu ainda quero continuar essa palavra e gostaria que na parte 2, né, é melhor pelo fato de ser uma palavra maior, e aí a gente continua e vamos terminar a palavra sobre punição do rei, tá bom? Mas eu quero que até aqui você entenda isso. Confesse o nome do Senhor. Entenda que haverão muitas perseguições e muitas coisas, muitas pressões, mas nós precisamos continuar seguindo em frente, confessando o nome do Senhor. Então fique atento à parte 2 dessa palavra. Tenho certeza que Deus vai trazer edificação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar
com você. Pai, abençoe a vida desses irmãos que estão assistindo essa palavra e que têm sido impactados pela glória do Senhor. Meu Deus, que sejamos de fato pessoas tementes ao Senhor e que tenhamos vida em Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus queridos? Mais uma vez eu te peço, não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber as notificações e no tempo oportuno nos encontraremos. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Que Deus te abençoe.